Amigas e amigos, ainda é cedo para se fazer uma avaliação precisa do sentido dessa chamuscada que o jornal Folha de São Paulo deu em dois juízes da Operação Lava Jato. Tem o terceiro lá de Brasília, o Valisney. Ainda a Folha não chegou até ele, pode até ser que chegue. Essa história da corrupção do auxílio moradia. Primeiro pegou o Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro. Este é boquirroto, fala aí pelos cotovelos na mídia, nas redes sociais. É o juiz fuzileiro, como disse o Vadir Damos, né, porque ele, o Marcelo Bretas, postou uma foto segurando um fuzil com outras pessoas, dizendo que a justiça tem que ser temida. A justiça tem que obedecer os códigos democráticos, a Constituição, não ser temida. Isso é um pensamento afeito a quem tem um pensamento totalitário, é que usa a sua posição como representante da justiça para intimidar outras pessoas. Também ele se utiliza da mesma forma da fé do povo. É um desses crentes fariseus, crentes entre aspas, fariseus, né? Repito que os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros religiosos, certamente não compactuam com esse tipo de prática de comportamento. Usa a fé do povo, a religiosidade do povo para fazer as suas manobras escusas. O outro é o Sérgio Moro, conhecidíssimo, esse que a mídia procura escondê-lo, moldá-lo, né? Porque ele é medíocre. Quando ele fala, a mediocridade aflora. Quem tem paciência de acompanhá-lo lá nas audiências, nos interrogatórios lá de Curitiba, vê isso claramente. Agora ele é preparado para ir para os eventos, para as entrevistas, né, todo almofadinha, a imagem do almofadinha, né, o paladino da moralidade, o anjo que caiu do céu, que chegou aqui para limpar o país da corrupção, da classe política, como eles dizem. E ele é todo cheio de espetáculo, ele chega nos eventos, todo fazendo umas manobras circenses, gente correndo para lá e para cá, microfones, câmeras e etc, ele fazendo caras e bocas e tal. Realmente é um espetáculo deprimente quando a gente observa o comportamento desse juiz. Comportamento moral desse tamaninho, comportamento intelectual no mesmo nível. Agora, ele foi claramente projetado para fazer esse trabalho que eu tenho dito aqui, que é a função principal da Operação Lava Jato. Perseguir a ideia Lula, fazer essa caçada insana contra o ex-presidente Lula, né? A substituição da lógica ideológica, partidária, né, que eles não conseguiram dar conta com os partidos deles, né, o PSDB sobretudo. Houve um esgotamento, por isso que eles fazem esse ataque à classe política, ao sistema partidário, sistema político, etc. Exatamente para projetar o cenário onde esse tipo de gente, como Sérgio Moro, Marcelo Bretas, viceja. É exatamente isso. Se a gente observar a trajetória da Operação Lava Jato, a gente vê isso claramente, nitidamente. Eles foram desviando, foram pegando aqui, pegando ali, começaram fazendo todo aquele espetáculo de prisões, né, em massa, podemos dizer assim, fazendo chantagens, fazendo ameaças, fazendo coações, fazendo negociatas à indústria da delação premiada. As pessoas chegavam lá e disseram: não, eu quero falar, aqui o Eike Batista falou isso, o João Santana, o marqueteiro que eles dizem que é do PT, né, o Renato Duque, Nestor Severo, Paulo Roberto Costa, enfim, outros aí, né, disseram: olha, eu quero falar, eu sei aqui de Caixa Palocci, a primeira tentativa do Palocci de fazer delação premiada, eu sei de coisas aqui e tal, o Eike Batista foi lá voluntariamente levar documentos, eu sei disso, sei daquilo outro. O João Santana, eu sempre falo aqui, mas Dr. Sérgio Moro, Caixa 2 tem desde 1925, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, aqui no Brasil teve, aí na época da privataria, na época do Fernando Henrique Cardoso, e outras coisas mais. Bom, isso aí é a história que eu sempre falo aqui. Já no começo dos anos 1990, é importante a gente não perder esta referência. Tem o relatório do senador José Paulo Bisol. Que se eles quisessem, era só pegar o relatório, pegar os trabalhos que os ex-secretários da Receita, o Osiris Silva, o Everardo Maciel fizeram, para apresentar. O Caixa 2 é isso aqui, ó, tudo documentado. As CPIs que ocorreram aí, CPI dos bancos, CPI do sistema financeiro, CPI das empreiteiras, CPI não sei mais do que. É só pegar tudo isso aí e levantar, ó, esse aqui, ó, esse é o Caixa Preta do Caixa 2. Não, mas eles fizeram um espetáculo, fizeram uma trajetória. O próprio processo do Lula entrou nessa história toda aí meio que de maneira imprevista. Eles queriam fazer, estavam procurando,
prende um, prende outro, prende outro, até achar um ponto, né? E acharam. Abriram vários processos contra o ex-presidente, né? Se não der esse, pegamos esse. Se alguma coisa der errado aqui, a gente pega o outro ali, cerca por aqui, cerca por ali. Eu já falei aqui, por que eles não pegaram tudo isso? Né? Vamos acelerar? Vamos. Aceleram todos. Aí quero ver dar 5, 6, 7 condenações ao ex-presidente. Ficava evidente, claro, que isso é uma perseguição política. No entanto, selecionaram um, foram, fizeram toda a tramitação de maneira malandra, suja, que foi essa aceleração que eles fizeram aí para o julgamento em segunda instância, na condenação do ex-presidente. Consequentemente, cria-se uma situação que praticamente inviabiliza qualquer possibilidade do ex-presidente chegar nas eleições, na sucessão agora do presidente golpista Michel Temer, com alguma possibilidade de ganhar as eleições e de ter governabilidade. É uma manobra descarada. Um mínimo de atenção, um mínimo de bom senso, um mínimo de percepção, vê isso nitidamente. As tais das provas materiais, onde eles obtiveram essas provas materiais, comentei aqui já a teoria das provas. Um documento rasurado, quem rasurou aquele documento? Um contrato apócrifo, quem produziu esse contrato? Esse documento apócrifo? Os telefonemas, esses telefonemas foram dados em quais circunstâncias? Com quais objetivos? Por quem? Dedução. Então, o fulano aqui falou isso, a gente deduz que é aquilo lá, que emenda com aquilo outro, com o chefe, com a dama, com o Fábio, que é o filho do ex-presidente Lula e da dona Marisa, e disso cria-se uma panaceia, uma miscelânea. Essas são as provas materiais. E foram fazendo isso, juntando daqui, juntando dali, manobra daqui, manobra dali, até a gente chegar nesse espetáculo lamentável que foi aquelas peças lidas pelos 3 patetas, os desembargadores lá no TRF4. Agora, quem saiu aí em defesa do Sérgio Moro? Só teve um. Estou dizendo da direita, os porta-vozes da direita. A Folha se omitiu nos seus comentários até agora. O Estadão também se omitiu. O Globo escalou aí esse ratão Merval Pereira para falar. O que o Merval Pereira falou? Vou até ler aqui alguns trechos. Não faz sentido e beira o ridículo a tentativa de petistas de comparar a um crime de corrupção as diversas taxas e penduricalhos que a magistratura recebe como maneira indireta de aumentar o salário de seus membros. Crime merece, no mínimo, penas cautelares ou punições mais severas, como a prisão. Aí vai defender a manutenção de tais privilégios sob a alegação de que não recebem aumentos salariais há anos, como fez o Sérgio Moro, é uma tentativa tosca de justificar o injustificável, mas na frente diz, é apenas mais uma tentativa tosca de petistas, olha aí o epíteto, misturando alhos com bugalhos, desqualificar a justiça na impossibilidade de conquistar a absolvição do ex-presidente Lula dentro das regras legais em vigor. É isso, Aqui é uma pista, que eles podem simplesmente, isso aí passa, Isso passa, cai no esquecimento, varre para debaixo do tapete e acabou a história. Deram um puxãozinho de orelha no Sérgio Moro, e pronto, acabou a história. Agora, crime mesmo, quem cometeu foram os petistas. Eu não vou nem falar aquela palavra daquele povo perseguido lá na Rússia antiga, perseguido na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazifascista, que eu tenho falado aqui, associo com petistas, entre aspas. Tudo é petista, tudo que é contra a direita, surgir a lama é petista. Eu não vou falar porque o YouTube censurou um vídeo meu recentemente por causa do uso dessa palavra associado ao fascismo, ao nazifascismo, que é a ideologia da direita, a ideologia do projeto neoliberal, a ideologia que predomina aqui em todas essas manobras que nós estamos vendo aqui. Mas que é comportamento fascista, aqui fazendo claramente, tentando dar um puxãozinho de orelha para não passar em branco e tal, mas esquece aí, isso aí, gente. A nossa meta aqui é pegar petistas, entre aspas. É isso aí. A guarda pretoriana, o jornalismo fascista, a lógica, enfim, do totalitarismo da mídia, desse sistema mídia, desse cartel mafioso midiático, que é aí o ente político ativo desse processo golpista. É isso, muito obrigado pela atenção, divulgue o Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.